Oi, gente, tudo bem? Gente, eu queria pedir pra vocês se inscreverem, deixar o like, gente, por favor. E aqui na minha prima ver, porque eu tenho seguidores, minha prima gosta muito. Minha prima grava, só que ela grava sem YouTube. Eu quero mostrar pra ela quantos seguidores eu tenho, aí ela vai gravar mais vídeo. Por favor, gente, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Vou falar igual ela. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Ela fala assim. Aí é assim. Se inscreve no canal para ficar legal. Se inscreve no canal para ficar legal. Vai, se inscrevendo sem parar. Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar. Ela grava. Beijo!